Olá pessoas, professor Francisco com vocês, para que a gente volte a voltar a falar a respeito aí de magnetismo. Você percebeu na aula passada que o simples fato de passar corrente elétrica num fio, seja um fio reto ou numa enrolação de fio, isso vai causar um campo magnético. A questão que os próprios físicos se perguntaram seria o seguinte: será que o contrário também é possível? Se eu de alguma forma mexer com o magnetismo, eu posso produzir eletricidade, ou seja, fazer o contrário. Se eletricidade provoca campo magnético poderia provocar eletricidade. Essa é a ideia exatamente da lei de Faraday, que é o que a gente vai trabalhar, como vocês estão vendo aí hoje. O que eu posso garantir para vocês é que esse tipo de aplicação da lei de Faraday é uma das mais famosas que nós temos, inclusive nos dias de hoje. Dá uma olhada aqui comigo. Eu trouxe aqui para você uma espécie de um dínamo. O que é esse aparelhinho basicamente? Aqui dentro, embora eu não possa abrir para te mostrar, eu tenho um ímã aqui. É um ímã que eu faço ele girar através dessa manivela. Acoplado ao meu aparelho, bem aqui nessa posição, vocês estão vendo aqui, eu tenho uma lâmpada LED, tá? Se eu girar essa manivela aqui, então, ou seja, girar o ímã, que tem um ímã aqui com enrolamentozinho de um fio. Não tem bateria, não tem nada, não tem pilha. Olha só o que acontece. Vocês devem estar percebendo aí na tela que a lâmpada LED, ela está se acendendo só porque eu estou girando aqui. É óbvio que eu estou fornecendo energia mecânica aqui, né, no torque que eu estou oferecendo na minha manivela, mas a grande questão é que a única coisa que eu estou fazendo é fazer com que um ímã aqui, ele se movimente em relação a um enrolamento de fios que tem aqui dentro desse meu sistema. Por que isso cria corrente elétrica suficiente para poder acender o meu LED? A lei de Faraday tem exatamente a ver com essa questão. Me segue aqui na tela. Então, nesse caso aqui, quando a gente vai tratar da lei de Faraday, a gente vai levar em consideração o seguinte: por que a gente faz isso, né? Sem dúvida, é uma das descobertas mais importantes que a gente conhece do eletromagnetismo, e ela foi feita por esse físico inglês, Michael Faraday, lá nos idos de 1831. O que Faraday fez? Qual foi a experiência dele? Gente, ele aproximou dois circuitos elétricos, tá? E percebeu que no momento em que um deles era ligado ou desligado, só naquele momento de ligar e desligar, aparecia por um instante de tempo uma corrente no outro circuito. Então, um estava ligado, o outro só estava próximo. Ele percebeu que só por ligar um deles, o outro induzia uma espécie de uma corrente elétrica nesse circuito. Ele percebeu também que o sentido dessa corrente era diferente quando você ligava ou desligava. Por exemplo, quando você ligava, o sentido podia ser horário dentro do circuito e desligado poderia ser anti-horário, tá? Bom, o que Faraday fez? Para poder confirmar que era de fato um efeito magnético, ele então colocou próximo ali um ímã e também observou, à medida que ele aproximava o ímã, o aparecimento de uma corrente elétrica no circuito. Detalhe, esse circuito aí, ele não estava ligado a nenhuma bateria, tá? Então aqui o circuito sem bateria, ele funcionava mesmo sem bateria, só pelo fato de eu aproximar o ímã dele, né? Ele também manteve ali o ímã fixo, só que dessa vez movimentou o circuito para ver o que acontecia e percebeu que acontecia precisamente a mesma coisa. Já eu vou te mostrar essa experiência aqui, tá bom? Bom, Faraday percebeu que quando ele introduzia um ímã em uma bobina, esta acusava a presença de uma corrente elétrica nessa bobina, né? Esse fenômeno foi caracterizado qualitativamente pela lei de Faraday, ou lei de indução de Faraday. Volta para mim.
Imagina então que eu tenho um ímã, e realmente eu tenho, essa caneta aqui ela é magnética, tá? Eu não tenho aqui o enrolamento de circuito, mas imagina que a minha mão aqui, tá? É o enrolamento de circuito. À medida em que ele aproximava esse ímã do enrolamento de circuito, ele detectava aqui nesse enrolamento de circuito uma corrente elétrica. Quando o ímã estava parado, não detectava mais nada. Quando ele afastava o ímã aqui, a corrente elétrica aqui no circuito, ele aparecia de novo. Se o ímã ficasse parado aqui na posição, não tinha nenhuma corrente elétrica. Afinal de contas, o que estava acontecendo, tá? Por outro lado, se ele mantivesse o ímã parado e dessa vez movimentasse o circuito ele acusava uma corrente elétrica aqui. Só que o circuito também tinha que estar em movimento relativo em relação ao ímã, tá? E é mais ou menos isso que aconteceu quando eu girei o meu dínamo. Girei aquele dínamo, eu estava colocando em movimento o ímã e eu conseguia produzir uma corrente elétrica, tá? Vamos tentar perceber como é que ele fez isso aqui. Vem comigo. Nesse caso aqui, senhoras e senhores, a corrente, como eu disse para você, acabei de mostrar para você aqui, pelo menos no campo da ideia, tá? Ele só se mantinha quando o ímã estava, olha só, em movimento, porque senão não tinha nada, tá? E o detalhe, tinha sempre o sentido contrário, dependendo se o ímã se aproximava ou se afastava, tá? A conclusão de Faraday foi a seguinte, que a variação do fluxo magnético que atravessa o circuito estava induzindo uma tensão elétrica. Professor, o que é tensão elétrica mesmo? É o que você chama comumente aí por uma voltagem, tá? Estava induzindo uma força eletromotriz aí. E essa força eletromotriz é o que fazia com que a corrente elétrica fluísse. Algo mais ou menos assim foi o aparato que Faraday acabou utilizando. Olha, você tinha uma bobina que nada mais é que fiozinho de cobre enrolado, tá? Você tem aqui fio de cobre enrolado. Esse fio de cobre, ele estava ajustado aqui num aparelho que a gente chama de multímetro, mas na época Faraday, ele usou, na verdade, um aparelho, a função do aparelho chamado de amperímetro, tá? O amperímetro, ele só tem uma função, amperímetro, opa, escrevi errado aqui, deixa eu apagar, para não dar problema, tá? Amperímetro, agora vai, tá? Amperímetro. Pronto. O amperímetro aqui, ele tinha apenas uma função, detectar para poder perceber se tinha ou não tinha, não é? Corrente elétrica no circuito. Ele só servia para isso, para ver se tinha corrente elétrica no circuito, tá? Então, o que ele fazia? Com esse ímã que está aqui, tá? Esse ímã aqui, ele aproximava o ímã da bobina. Só pelo fato dele aproximar o ímã aqui da bobina, vinha aqui um amperímetro e acusava um determinado valor, dizendo, ó, tá passando corrente elétrica. Por outro lado, se ele afastasse esse ímã aqui da bobina, ia passar corrente elétrica também, só que dessa vez a corrente elétrica ia estar com sentido contrário. Olha que coisa fantástica! Daí para frente, descobriu-se então que bastava eu aproximar e afastar um ímã, ou melhor, fazer algum movimento relativo do ímã para eu poder gerar energia. E isso realmente foi incrível. Usamos até hoje. Por exemplo, quando eu tenho aí uma instalação de uma usina hidrelétrica, ela funciona com esse princípio. Funciona com o princípio do dínamo que eu mostrei para vocês no início da aula. Porque a queda d'água, ao invés de ser com a minha mão para poder rodar aqui o dínamo, no dia que eu estou fazendo aqui, quem rodava aqui o dínamo, rodava o ímã, era a queda d'água. Batia aqui, não é? A água e fazia isso daqui rodar, produzindo energia elétrica. Depois dessa descoberta, dessas experiências de Faraday, bastava então eu oferecer um movimento relativo da bobina em relação ao ímã para eu poder produzir energia, tá? A energia eólica funciona da mesma forma, a energia térmica funciona da mesma forma, as termoelétricas, né, funcionam para poder mover uma bobina, perdão,
mover um ímã em relação a uma bobina e vice-versa. É assim que funciona. Simplesmente, pessoal, com esse princípio, tá? Volta aqui comigo. É óbvio que a corrente elétrica gerada por esse método em particular, né, esse daqui usando um ímã tão pequeno como esse e uma bobina com poucas enrolações como essa daí, era um método, né, opa, só um momentinho aqui, deu problema. Era um método aí, nesse caso, opa, deixa eu ver aqui que acabou fechando o nosso material. Era um método que gerava uma corrente elétrica, uma energia elétrica muito baixa para a gente, né? Então isso daqui, ele servia, mas gerava uma corrente elétrica baixíssima. Mais tarde, houve o refino desse tipo de sistema para poder gerar energia elétrica aí em quantidades industriais. Aliás, se você quiser ver a experiência de Faraday de perto, eu sugiro fortemente que você acesse esse link aí do YouTube, tá? Tem uma filmagem lá mostrando a reprodução em tempo, na hora ali para você, da experiência de Faraday. Sugiro fortemente. Afinal de contas, professor, qual o valor da força eletromotriz induzida quando eu aproximava ou então afastava o ímã? Tá aqui, tá? Faraday, inclusive, acabou deduzindo de que dependia a voltagem, ou o que você chama de força eletromotriz induzida aí, pela lei de Faraday, tá? Depende do seguinte, primeiro, depende da variação do fluxo magnético. Deixa eu escrever isso daqui que é bonito. Essa primeira parte, essa primeira parcela aí, significa variação, né, do fluxo magnético. E dependia também do tempo que você fazia isso. Trocando em miúdos, ele percebeu aqui que a força eletromotriz induzida dependia da rapidez com que você variava o fluxo magnético, tá? Quanto mais rápido você fazia as linhas de campo magnético passar por uma bobina daquela, mais intenso seria a voltagem, ou seja, mais intenso seria a força eletromotriz induzida, tá? Foi isso que ele acabou, então, percebendo. Mais tarde ainda, um outro cientista contemporâneo de Faraday, né, Lenz, né, Heinrich Lenz, ele define qual que seria o sentido da força eletromotriz e acaba colocando um sinal negativo aqui na fórmula para poder mostrar essa intenção ou esse sentido da força eletromotriz. Ele disse o seguinte, o sinal negativo lá naquela fórmula, né, da força eletromotriz induzida é para poder criar um campo magnético que vai se opor à variação do fluxo, né? Ou seja, naquele caso, a bobina, ela vai induzir um campo magnético tal que vai se opor à variação do fluxo. Como assim, professor? É assim, se eu aproximasse o ímã da bobina, esse caso A, esse primeiro caso aqui, automaticamente, a corrente elétrica que seria induzida aí seria tal que criaria um campo magnético que se oporia a essa aproximação. Tá vendo, então? Então ia aparecer uma força de repulsão. Então, se você tenta aproximar o ímã ele acaba encontrando certa resistência a essa aproximação. Por outro lado, se agora eu afastasse o ímã, o campo magnético gerado na bobina, que é esse anel que vocês estão vendo aí, seria tal que forçaria com que o ímã pudesse, nesse caso aí, se aproximar da bobina. Enquanto você afastava, aparecia uma força magnética por conta da corrente elétrica, né, que foi induzida ali para poder afastar o ímã, tá? Obviamente, tudo isso é graças ao princípio de conservação da energia. Então, a lei de Lenz, ela nada mais do que uma expressão desse princípio da conservação da energia, tá bom? Professor Francisco, então fica por aqui. A aula que vem nós vamos falar de algumas aplicações relacionadas a isso, como por exemplo os transformadores. Aguarde e confie. Muito obrigado por sua paciência,
pelo carinho que tem por nós. E quando dizem educação pessoal, não tenham dúvida. Tamo junto. Um abraço, até logo. Tchau, tchau.